queria trazer a compreensão de algo muito importante para as nossas vidas. Abre comigo aí a Bíblia em Isaías 40. Hoje nós vamos falar de acordo e beneplácito. Acordo e beneplácito. Acordo e beneplácito. O que é acordo, pastor? Acordo e beneplácito. O que é acordo? Para simplificar, acordo é a harmonia de pensamentos. Ok? Tem uma galera, um grupo, e entram em harmonia, ok? E há um acordo, correto? Todos pensam da mesma forma, entendem da mesma forma, vê uma necessidade de alguma coisa, eles pensam, entendem, há acordo, é uma harmonia em pensamentos. Agora, pastor, o que é beneplácito? Beneplácito é algo muito interessante. Autorização, como que diz aqui? Vou simplificar para a gente poder entender. Autorização de um acordo. Nós acordamos, entendemos e foi autorizado fazer. Ok? E aí eu vou entrar no nível espiritual. Ok? Acordo, nós podemos pensar da mesma forma e concordar com algo. E daquilo que nós concordamos, podemos autorizar que algo seja feito. Ok? Beleza? Isaías 40. Isaías 40, nós vamos ler alguns versículos. Primeiro, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 14. Vamos lá. Diz assim. Quem mediu na concha... Chegou lá, nega? Do 12. 40, do 12 ao 14, a princípio. Diz assim. Quem mediu na concha da sua mão as águas e formou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Vou ler esse versículo de novo. Quem guiou o Espírito do Senhor ou como o seu conselheiro o ensinou? Versículo 14. Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse o conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento. Versículo 22, 23 diz assim. Ele é o que se assenta sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O reduz a nada os príncipes e torna em coisas vãs os seus juízos da terra. Versículo 28 e 30. 28 diz assim. Não sabeis, não ouvis que o eterno Deus, o Senhor, o Criador, dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? E é insondável o seu entendimento? Versículo 31. Eu botei 30, não, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas e como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Existe um entendimento muito importante que eu e você precisamos ter na nossa consciência. Deus não precisa, primeiramente, que alguém o aconselhe a fazer alguma coisa. Você imagina nós, pobres mortais, criados pelo Criador, dizendo para ele, olha, não ficou muito bom o sol que o Senhor fez. Deixa eu traçar uma coisa para o senhor poder entender. Quando chega o verão, tu não tem noção o que a gente passa no Rio de Janeiro. Imagina eu, criatura, e graças a Deus, Paizinho amado, tem deixado chover esses dias, né? Nós estamos em dezembro, mas desde setembro já o sol está em cima, e se não tivesse esse monte de nuvem em chuvas, já tinha um monte de gente aí queimando a cabeça, aí falando mal. Meu Deus, como que pode, tanto calor, não quero mais sair, não é assim que a gente faz. Mas no conselho de Deus,
Ele fez tudo isso do jeito que é. E ele aprovou o que ele fez. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele julga o que ele faz. Ele julga as suas leis. Eu já falei isso aqui 500 vezes, eu vou falar mais um montão. Tudo que está determinado por Deus debaixo do céu, executado por Deus debaixo do céu, ele olha e diz, eu aprovo. É perfeito, é perfeito. E ninguém, mesmo com toda a reclamação que a gente tem, pode reclamar de imperfeição no que Deus fez. Olha para a criação, é notável, mas isso foi feito no conselho dele. Ele acordou assim. Ele não acordou de despertar, não, né? No seu acordo, ele decidiu entre ele, na sua Trindade Santíssima, na hora que formou todas as coisas, eles entenderam que era bom o que foi planejado. E disse, é bom, é perfeito. E quando a gente olha, mesmo que a gente reclame de uma coisa ou de outra, nós não podemos pôr ou tirar nada do que foi feito. Se você vai numa casa, num lugar de política, onde se tem que traçar leis, um lugar onde se define leis, e quando as leis são tratadas, são executadas, nenhum juiz da terra pode bater o martelo e dizer é perfeito. Todos, quando julgam, depois, mais tarde, eles têm que julgar novamente, porque existe alguma imperfeição naquilo que foi traçado. Ok? Mas diante de Deus, tudo que ele fez, tudo que foi traçado, decidido, organizado, extremamente perfeito, ninguém na terra pode dizer, vamos mudar o que o Senhor fez. É impossível. Até porque, imagina o Criador que te formou, olhando para a tua cara, perdoe minha expressão, e você se queixando da sua criação, e imagina o que ele vai dizer para você. Eu imagino. Você não me conhece. Não sabe quem eu sou. O Criador, ele tem a capacidade não só de fazer o hoje, como de fazer o amanhã. E não só fazer o hoje e amanhã, como deixar tudo pronto para que a gente viva naquilo que ele aprontou. Tem noção do que é isso? Agora olha para as leis humanas. É impossível que hoje aquilo que nós andamos como lei seja perfeito para que amanhã a gente diga naquilo que nós andamos no passado era bom e pode continuar. Não, tem que mudar. Muitas coisas mudaram. Leis quanto à violência para a mulher, leis para pessoas quando fazem algum crime. Tem crimes que antigamente passava batido, e aí viram que tinha que apertar o negócio para que as coisas funcionassem. E quando eu olho diante de Deus e diante dos homens, a lei dos homens ainda é falha. Completamente falha, e nenhum juiz pode bater o martelo e dizer é perfeito. Mas o meu juiz, aquele que julga todas as coisas, porque fez ele todas as coisas, e todas as coisas foram feitas nele, ele bate o martelo e diz, é perfeito. E quem pode ir contra ele? Quem pode dizer, Deus, não faça desse jeito, faça de outro jeito? Não pode, não pode, não pode. Agora, continuando a falar dos homens, abre aí Tiago para mim, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler mais alguns versículos. Esse texto aqui é pesadíssimo, pesadíssimo. Vamos ler do 1 ao 3 a princípio. Segue comigo o entendimento, vamos lá. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? É uma pergunta, correto? De onde vem? De onde vem? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? De onde vem toda a confusão? Está falando, vem de dentro de vocês, daquilo que vocês amam fazer, daquilo que vocês querem fazer. Isso é Tiago, irmão de Jesus, falando. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis.
Ah, então resolveu, é só pedir então. E aí ele continua, claro, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Bem, bota um ponto aí. Você conhece pessoas que são extremamente vulgares, prostitutas, pessoas da pesada, que pedem coisas, querem coisas e têm coisas, correto? Então, será que a Bíblia errou? Claro que não. Não é esse pedido que Paulo está dizendo, que Tiago está falando com a igreja. Não. Ele está falando de algo que vem de Deus. Deus não dá a vocês, porque vocês pedem mal. Existe, quando eu falo vocês, eu me incluo, tá bom? Ser humano na face da terra. Deus perfeito, homens imperfeitos. A guerra no nosso interior é fato. E a gente precisa entender para a gente aprender a andar com Deus. Então ele fala, existe guerra em nós. Por quê? Porque nós queremos coisas. Para que nós queremos coisas? Para a gente, para esbanjar, para mostrar para as pessoas. Não é para repartir, é para ter, é para nos satisfazer, é para agradar o nosso coração. E quando isso acontece, você vê hoje notório guerras, discussões, brigas, mortes, por causa de que pessoas querem o bem-estar seu e não quer o do outro. E o outro também quer o seu bem-estar e não quer o do outro. E aí entra em guerras e conflitos. Normal. Isso é normal, você vai ver isso dentro de casa. Nós temos pensamentos e ideias diferentes, completamente diferentes, não vim acusar ninguém não, mas é normal. Homem e mulher, olha para sua esposa, olha para o seu marido, olha para o seu filho, olha, e aí você vai dizer, nós concordamos em tudo? Impossível, impossível, nós não concordamos com conta, nós não concordamos com roupas, nós não concordamos com a arrumação da casa, nós não concordamos com obras. Para entrar num acordo é um conflito. Tudo gera confusão, tudo. Mas sai, as coisas saem. Saem. Sai ou não sai? Sai, porque a gente mora junto. E tem que andar, não tem? Mas sempre fica na nossa mente aquilo que não tem na mente de Deus. Se fosse assim, se fosse como eu queria que fosse, não seria dessa forma. Mas foi porque o outro quis desse jeito, por isso é assim. No conselho de Deus, na Trindade Santíssima, no Deus perfeito, quando ele olha para as leis, quando ele olha para Cristo, e a execução das leis, o Espírito, ele diz, perfeito. Ele ama a sua lei, ele ama Cristo, ele ama o seu Espírito. Ele olha e vê a sua santidade no seu Cristo, no seu Espírito. Ele vê, e ele tem prazer. Deus tem prazer nele. Ele olha, quando nós já falei isso várias vezes, ele olha para o seu filho e diz, esse é meu filho, em quem eu tenho prazer. Mas quando nós olhamos para o que nós fazemos, nós olhamos e falamos assim, não há prazer naquilo que o outro faz. Vamos esquecer a casa de casa, vem para a casa da igreja. Nós temos dificuldade de entender um ao outro. Quando a gente ministra o louvor, né? Geralmente quem escolhe os louvores são a Cristina. Quando tem algum louvor que alguém não quer, acabou. Já não se toca mais direito, já não se olha mais o que está fazendo direito. É mentira? Não. Isso, aí está aqui. Paulinho, cara, quando não é a música que ele gosta, acabou. Falta, parece que tem uns 500 quilos na mão dele, né? Nós somos assim, nós não concordamos uns com os outros. Há guerras. Olha o versículo do 6 ao 9, vamos lá, nesse Tiago, capítulo 4, diz assim, antes ele dá a maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti a vossa miséria, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. O que Tiago está nos trazendo como entendimento para que a gente possa andar
e receber de Deus o que Deus quer dar. Entenda, primeiro, se humilhar diante de Deus. Gente com nariz em pé não recebe, não entende propósito de Deus. Não entende, não tem como. Você pode ganhar o mundo inteiro, mas não ganhar o favor de Deus. Você vai ver crentes humildes, sem nada no bolso, rindo, alegres, felizes com o seu Deus, porque tem neles uma paz que o mundo não oferece. Você vai ver pessoas ricas, cheias, sem conta para pagar. Não é igual o TikTok, mostra alguém que não tem conta para pagar, e está lá a criancinha, né? Não, todos nós com muitas contas para pagar, mas vê um camarada milionário, sem preocupação, faz o que gosta, igual jogador de futebol, né? O cara ganha fortuna para jogar bola, ainda joga mal, e fica um monte de gente, deixa isso para lá. Mas está lá e o cara está recebendo, está ganhando, coisa e tal, não tem conta, não tem nada, sem preocupação, mas não tem o favor de Deus. Não tem graça de Deus, não tem a mão de Deus, não tem o beneplácito de Deus, o querer de Deus na vida deles. Não tem, porque eles não entendem o que Deus fez e não andam segundo o que Deus quer. Para andar e entender quem é Deus, precisa se humilhar diante dele. Precisa se curvar diante dele. Todo homem metido a besta tem que dizer: Senhor, não sou nada diante do Senhor. Já viu como nós somos no trânsito? A gente enfrenta aos homens e a gente acha que pode enfrentar a Deus. Diante de Deus, todo homem cai. Diante de Deus, não tem falatório. Diante de Deus, para receber de Deus, tem que se ajoelhar diante dele. Tem que chorar diante dele. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é Senhor. Com Deus não se brinca. Com Deus não se diz: eu não concordo contigo. Se diz: me ajuda a entender o que o Senhor quer. Para que a gente possa andar segundo o seu querer e experimentar o beneplácito da sua vontade, entendendo o que Ele quer, nós precisamos estar diante de Deus humilhados. Abre comigo aí em Romanos, capítulo 12, texto conhecidíssimo nosso, que revela o que nós devemos fazer para andar segundo a vontade de Deus, para experimentar. Romanos 12. Os 3 primeiros versículos, 1, 2 e 3. Quer experimentar que Deus é bom? Quer conhecer a verdade sobre Ele? Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Que corpo é esse que você vai apresentar diante de Deus? Esse corpo que guerreia, que quer para você, que vê as coisas e quer para você, e que não tem acordo com o outro. Você acha que para você é tudo, para o outro nada. Ele está dizendo: pega o seu corpo, pega o seu entendimento, pega a sua razão e agora apresenta diante de Deus. E não só apresenta diante de Deus, mas apresenta como sacrifício. Todo sacrifício nunca era vivo, era um sacrifício morto. Eles degolavam o animal e apresentavam. Mas ninguém vai fazer isso com a sua vida, vai? Deus, estou me apresentando diante do Senhor. Pronto, morri. Já que eu estou fazendo besteira, já que eu não faço o que presta, mete a faca no pescoço e acabou. Não, como sacrifício vivo. Quer dizer que você vai deixar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Ele diz: santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Com o entendimento, culto é adoração, culto é devoção, culto é entrega. Então eu pego as minhas vontades, coloco diante de Deus com humilhação, digo: Senhor, eu não posso, me ajuda, eu tenho sido arrogante, preciso da tua vontade, do teu querer. A vontade dele vem sobre a sua vida, porque você entendeu quem ele é, e diz: e não sedes conformados com este mundo. Não entre na forma, essa conformidade é da mesma palavra de forma, é de se conformar, de ter a mesma forma. Não tem
tenha a mesma forma do mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer experimentar a vontade de Deus? Não seja conforme, não seja da forma, não imite o mundo. O mundo diz, tudo é meu, eu faço o que eu quero. Ser conforme Deus é Deus, faça como o Senhor quer. Transformar a mente para experimentar o quê? Está aqui. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer conhecer a Deus como Ele é? Quer saber da sua essência? Se entrega a Ele. Se dê a Ele, para que você possa experimentar algo que é impossível as pessoas experimentarem, andando de conformidade com o mundo. Sendo arrogantes e soberbas, é impossível alguém de pé receber de Deus. Tem que se ajoelhar, tem que se humilhar, e ele diz no versículo 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Se você tem o Espírito de Deus, se Deus habita em você, você precisa agora se humilhar diante dele. Se você não tem o Espírito de Deus, não entende quem ele é, só tem a sua razão e o seu entendimento, você tem que se humilhar diante de Deus para experimentar quem ele é. Experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade. Eu termino. Abre comigo em Efésios, capítulo 1. Vamos ler o versículo 5 e o versículo 9. Diz assim o versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 5. Deus nos elegeu nele, no seu conselho. Deus está nos céus e nos elegeu nele, lá no céu, no plano eterno. E ele concordou e executou a sua ordem e nos chamou. Você está aqui conhecendo a Deus porque ele te chamou. Você ouviu a sua voz. Segundo a sua vontade, o seu querer, ele autorizou que aquilo que ele decidisse aconteceu. E você está aqui. Você ouviu a voz de Deus. Segundo o beneplácito da sua vontade, do seu querer, você foi chamado a ele, em si mesmo, né? Ele chamou para si. Como diz aqui, calma aí. Para adoção, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Né? Ele chamou para si. Versículo 9 diz assim, presta atenção nesse versículo, diz assim, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. Agora percebe, aqueles que foram chamados por Deus, eleitos por Deus, na eternidade, que receberam esse chamado, que receberam o Espírito de Deus, agora tem o direito de entender a vontade de Deus. Agora pegou. Você sabe qual é a vontade de Deus? Sabe qual é o querer de Deus para a sua vida? Você entende os mistérios de Deus? Se não tem, você tem o direito, se o Espírito de Deus habita em ti, de conhecer Deus como Ele é. Isso é lindo demais. Nós temos a mente de Cristo. Então não nos importa as coisas que venham sobre nós. Sejam lá a tribulação que for, a dificuldade que for, a doença que for, como tiver que acontecer, nós passaremos, porque nós sabemos que a vontade de Deus é perfeita, agradável, ela é boa sobre as nossas vidas. E o que Ele fez na eternidade, ninguém pode ir contra, porque Ele concordou com o que Ele fez, julgou e achou perfeito, e nós agora estamos debaixo da perfeita vontade dEle, e agora devemos andar agradecidos pelo que Ele é, para que a gente possa, no nosso caminhar, não termos dificuldades, neuroses, problemas, porque sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Aquele que recebe a Deus precisa se deixar levar por Deus, para que a gente experimente isso, que para muitos é desconhecido.
ponto. Pastor, para a igreja poder andar no beneplácito da vontade de Deus, o que ela deve fazer? Tendo o mesmo entendimento, concordando de uma mesma forma, não com o nosso entendimento, mas com o entendimento que recebemos de Jesus Cristo. Esse ano nós temos entendido que para nós sermos semelhantes a Jesus, nós precisamos nos ajustar. Pastor, mas não tem ninguém com raiva. Não estou falando de raiva, não. Não tem ninguém brigado. Não estou falando de briga um com o outro, não, meus irmãos. Não. Nós podemos estar numa casa amando o irmão, amando a esposa, amando os filhos, mas completamente desfocado daquele lugar onde a gente está. A gente não concorda. A igreja é assim, a gente pode estar cantando os mesmos hinos, ouvindo o mesmo pastor, as mesmas palavras, mas a gente não está na mesma união. Esse ano a gente precisa entender que a gente não pode mais andar só querendo para nós, só sugando para nós, mas querendo repartir de tudo o que recebemos com o outro. Tentando melhorar tudo que a gente pode melhorar para o outro. Para que a vida de Cristo em nós seja transparente através da nossa conduta em união. Isso é perfeito demais. Por que as coisas de Deus funcionam? Porque eles não têm dúvida do que eles fazem, do que Ele faz, sendo três, sendo Pai, Filho e Espírito. Não tem dúvida, eles concordam. Ele concorda. É até difícil falar. Por que a gente não consegue fazer as coisas andar? Porque a gente não concorda. A gente não é um. Quando nós formos um, tivermos um entendimento, com diferenças, mas com um entendimento, as coisas vão andar. O amor que nós temos, que é muito, que eu sei que nós nos amamos muito, ele vai aprimorar. As pessoas vão ver em nós o brilho da glória de Deus, a vontade de Deus, o acordo de Deus, o beneplácito de Deus nas nossas vidas. Tudo que nós concordarmos, nós seremos autorizados a fazer, porque estamos debaixo da vontade de Deus para executarmos as coisas. Esse ano nós vamos entrar nesse entendimento. Nós vamos nos unir para fazer a vontade de Deus, para as pessoas verem em nós a vontade de Deus, para que a luz de Cristo brilhe em nós, que a palavra pese no coração de cada um e daqueles que virão, mas que principalmente no nosso coração tem aquele ensinamento: eu preciso ser um com meu irmão, mesmo que ele seja diferente, pense diferente, mora em lugar diferente, a família dele seja diferente, mas nós temos um mesmo Deus, cultuamos ao mesmo Cristo e somos salvos e selados pelo mesmo Espírito. Amém? Deus nos chamou para sermos um. Um. Não só vir, mas praticar. Praticar como? Ouvindo a voz de Deus, estando debaixo da vontade de Deus. Amém?